dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, que diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. E, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E o vento e vendo-os em dificuldade, porque o vento era contrário, por, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com ele, andando por sobre o mar. Queria tomar-lhe a dianteira, e ele, porém, vendo-o andar por sobre o mar, pensava tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois, tendo ficado aterrorizado à vista dele, mas logo lhe falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com ele, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe, tem gente, muitos de nós, tem muito tempo andando com Jesus, andando, fazendo a obra, mas já nem acredita mais em milagre. Já viu muitos milagres, mas o coração está endurecido, enrijecido que nem uma pedra de gelo. Endurecido, mais duro do que um cascalho. Os discípulos já não tinham visto o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Já tinha visto. Mas eles ainda parecia que estava ainda sonâmbulo, não estava atento para o que estava acontecendo. É que nem eu falei ontem. Às vezes o milagre está acontecendo na nossa vida, mas a gente está tão atribulado que a gente não está vendo. Todos que estão de fora estão vendo o que está acontecendo na vida do ser humano, na vida da pessoa, mas ele não está vendo, porque os olhos dele estão na tempestade que o Satanás está fazendo na vida dele. Tira o teu olho da tempestade e coloca teus olhos no Senhor, que aí tu vai ver. E Jesus quando Jesus manda eles atravessar, ir para o barco e ir para o outro lado, Jesus vai para o monte orar sozinho. Nem sempre a gente vai estar com muita gente ao nosso redor. Tem um momento que é só você e Deus, é só eu e o Pai. Só nós e Deus. Nem marido, nem mulher, nem filho. É só nós e Deus. Tem que ter o nosso momento de intimidade com Deus. Jesus sendo o santo. Tudo isso é exemplo que Jesus deixou para nós. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não precisa orar. Não, eu já orei ontem. Não, domingo eu estava lá na missa, eu orei. Não, domingo eu estava no culto, eu orei. Não, eu já orei de manhã, não preciso orar de tarde. Se a Bíblia diz que a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso pão, é água também, quantas vezes a gente come por dia? Quantas vezes nós nos alimentamos por dia? Então, por aí nós já podemos calcular. Se eu como, tem o café da manhã, né, o primeiro de jejum, aí tem, às vezes ainda tem o lanche antes do almoço, aí tem o almoço, aí depois do almoço tem um intervalo, tem um lanche. É tanta comida. Tu já pensou se a gente lesse a Bíblia do tanto que a gente come?
Se a gente levasse isso no pé da letra, nossa, nós ia ficar transbordando da presença de Deus. Ia, de sabedoria, de tudo que nós precisássemos. Por quê? Porque na hora que nós estávamos na dificuldade, se a Bíblia disse que a palavra de Deus é a espada, a gente já puxava da espada e já dava a espadada ali no Satanás, ele já batia em retirada, partido em 4 pedaços. Não era não? Porque você sabia que toda vez que nós estamos passando por uma grande tribulação, o que Deus coloca na nossa mente é algum versículo da Bíblia que a gente já orou. Você já passou por isso? Não passou ainda? Ou já passou e esqueceu? Todas as vezes que nós estamos passando por dificuldade, vem um versículo da Bíblia. Aquele versículo é uma espada que vai cortar aquele mal que está na tua vida. E aí a gente nem grita, oh, sabe, falando com voz. Não, é só no pensamento ali e o mal já cai por terra. É assim que acontece. E o discípulo estava lá, no meio do mar, Jesus lá. Mas Jesus vendo, engraçado, tu está passando por dificuldade e tu acha que Jesus não está te vendo? A 4ª vigília da noite, Jesus está no monte. E eles estão no meio do mar, Jesus está vendo ele nessa dificuldade. Está vendo só? E você acha que Jesus não está vendo o que você está passando? Ele está vendo. Isso é lapidação? Se não é lapidação, não se preocupa que Jesus já está chegando. E no momento que ele chega, a tempestade para. Porque o poder está com ele para cessar todo o mal. Está com ele. Mas tudo isso era para quê? Porque ele estava com o coração endurecido. Porque se eles não tivessem com o coração endurecido, eles não estavam andando, eles não são discípulos, o discípulo não é para aprender. Nós não estamos andando com Deus, não é para fazer. Ele não disse, se vocês crêem, vocês farão coisas maiores ainda, vocês farão. Ele não falou isso. Não está isso escrito na Bíblia? Tá. Coisas maiores vocês farão também. Se crer e não duvidar, assim será conosco. Então, eles não tinham visto o milagre da multiplicação? Ele dizia não, dizia para o outro, não. Tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? Lembra que Jesus fez aquela multiplicação? E ele, então, vamos falar, vamos fazer que nem ele fez. Vamos dar uma ordem para essa tempestade, para ela parar também? Não é no nome dele? Então, ô tempestade, no nome do Senhor Jesus eu te mando, pare agora. E aí, rapidinho, aquela tempestade ia parar. Ia parar. Mas tu vê que Jesus fala, porque sois tímido, homem de pequena fé, por que duvidaste? Até quando eu vou estar convosco? Até quando? Tá vendo só? E você, não vou falar não, porque eu tô com medo. Vai que eu fale e não acontece. Se não acontece, fala de novo, até acontecer. Lembra? Quando o profeta subiu ali para aquele... Elias subiu para o monte para orar, pedindo chuva. Vai chover. Né? Ele profetizou e disse que não ia chover. Tá tanto tempo, não vai chover, nem orvalho vai cair. Sobre a minha palavra. Ali era um homem que andava cheio de Deus. Ele já estava cheio de Deus, que quando ele falava, era ele falando, mas não era. Era o próprio Deus falando na boca dele. O que ele falava, Deus assinava embaixo. Falou, Elias falou, vai acontecer. Eliseu falou, vai acontecer. Tá vendo só? Quando a gente anda cheio de Deus, é assim. É assim que acontece. Então, a gente tem que pesar bem as palavras que a gente vai falar, porque Deus desce a espada mesmo. Quando você abre a tua boca para dizer vai acontecer, acontece. E Elias ficou ali até a 7ª vez. Manda o céu, vai lá e olha, pro lado do mar. Na 7ª vez ele diz, olha, eu vejo um sinal do tamanho da palma da mão de homem. Sinal do tamanho da palma da mão de homem é sinal de chuva? Não, não é sinal de chuva. Às vezes cai, você olha assim, o tempo escurece, aí tu diz assim, nossa, vai cair um temporal, deixa eu correr porque eu deixei roupa no varal. Ai, isso aqui eu moro no interior, né? Deixei roupa no varal e vai, o vento vai soprar, vai levar minhas roupas lá pro quintal do vizinho. Vai derrubar tudo no chão, tudo roupa branca. Né? E sai correndo para tirar. E cadê? Foi só aquele ventinho, a chuva não veio.
Mas o profeta, ele só falou aquilo para o discípulo, para o bichinho não ficar triste, o discípulo dele. Para não ficar triste, porque podia estar azul, podia não ter nenhuma dúvida, mas se ele dissesse, vai cair um toró, vai cair mesmo, e caía. Caía. É assim. Porque a fé é assim, é nós acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Porque é muito fácil tu acreditar quando tu tá vendo ali, tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo organizadinho. Tu já sabe que vai acontecer. Agora, quando tu não tá vendo nada à vista, tu diz assim, vai acontecer. Ah, vai, já tô vendo. Manda que o acabe só porque a chuva vai pegar ele pelo caminho. É assim. E os discípulos não acreditaram. Depois de ter visto o milagre, eles não acreditaram. E tu acha que é diferente hoje? Muitas vezes, quando eu vou para o Brasil, no táxi, no ônibus, pessoas que estão indo para a igreja todo dia, eu estou conversando com ele no táxi, pedindo informação, e ele pergunta, você é evangélica? Eu digo, sou, mas por quê? Eu não falei para ele que eu era evangélica, não. Também não estava com uma roupa varrendo a rua com a roupa, não. Também não. Porque tem gente que diz que crente só é crente se andar com a roupa varrendo a rua, com o cabelo arrastando no chão. Aí é crente. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Sou. Ai, não sei. Eu falei, por quê? Tem alguma coisa em você assim, sabe? E eu não estava em oratória, não. É o Espírito que nos apresenta para as pessoas. Ele fala ao nosso respeito às pessoas. Ele toca no coração, ele diz quem somos nós. Assim como nós também somos conhecidos no mundo espiritual. Somos muito conhecidos. Aquele que faz a obra, são muito conhecidos. Tem reboliço, Satanás armando lá as ciladas dele, as maracutaias dele, para pegar a gente na cilada. Tem um que diz assim, olha, aquela que xinga nós de tudo que é nome, tá para chegar. Eu não digo quando eu vou para o Brasil, eu nunca digo quando que eu vou chegar. Talvez eu diga o mês, mas nunca digo dia, nem semana, nem hora. Não. Quem anuncia que eu vou chegar é o próprio demônio. Ele anuncia lá. Por que será? Porque eles estão sempre ali de butuca, de maracutaia, ali por detrás da moita, por detrás da porta, por detrás do guarda-roupa, vendo as minhas ações, as minhas atitudes, para poder querer me pegar em alguma cilada. E você acha que você não está sendo vigiado? Não, ninguém está me vendo aqui, não tem ninguém. Tu não está vendo, porque o mundo invisível, tu pensa que o mundo espiritual não existe, não é? É tão real como nós. É tão real. Sim, é real. Então vigia, vaso, vigia enquanto é tempo. E os discípulos não acreditaram. Então foi para aqui dali, foi um balanço, foi um saculejo que é para eles acreditar. Vocês não acreditaram quando eu multipliquei com aquele pouquinho de peixe para aqueles 5.000 homens? Vocês não acreditaram? Que coração de pedra é esse? Tem muito que está com o coração, tirou o coração e colocou uma pedra. Mas o coração que Deus fala, sabe qual é? É o cérebro. É o cérebro. Esse é o coração que Deus fala. Porque o coração de carne, tu já pensou? Tirasse, tu esqueceu todo. Trocasse o coração, ponto, a minha sabedoria foi pro fulano, porque o meu coração foi para ele, né? É verdade. É o cérebro, esse é o coração que Deus fala. E aí Jesus disse, não, eles estão em dificuldade, deixa eu ir lá socorrer aquele meu filhinho, aquela minha filhinha que está passando por dificuldade. O balanço do barco já foi suficiente para o cérebro dela, aquela nuvem que estava lá atrapalhando, aquela cauterização que estava no cérebro dela, aquela circulação que estava lá no cérebro, já saiu. E a partir de hoje ela vai começar a acreditar. Vai ter uma fé, mas uma fé sobrenatural. Ela vai acreditar. Quando ela falar, vai acontecer, a chuva desce. Não vai acontecer, pode estar, o tempo está cercado. Não vai, não cai uma gota. É assim que nós temos que crer. Essa é a fé genuína. Pode não estou vendo nada, mas eu creio que no nome do Senhor Jesus assim vai ser. E quando eles vê Jesus, ele nem se preocupa mais com a tempestade, estava remando, remando, o barco não sai do lugar porque a tempestade do vento era o contrário. Era tudo para colocar no seu devido lugar. E Jesus disse, não, eu vou atalhar por aqui para socorrer eles. E eles gritam, é um fantasma. E Jesus disse, não tema, sou eu. E entra no barco.
E quando Jesus entra no barco, o que acontece? O vento cessa. Eu não sei qual é a tua tempestade que tu está passando. Não, eu não sei porque eu não tenho esse poder para estar aqui e estar aí aonde chega o áudio da palavra do dia. Mas uma coisa eu sei, que o meu Deus, ele vai chegar aonde quer que você esteja. E essa tempestade que está aí na tua vida, ela vai colocar as coisas no seu devido lugar. Aquilo que estava fora do lugar vai para o seu devido lugar. Aquele que não tinha fé vai passar a ter. Vai. E nunca mais você será a mesma pessoa a partir de hoje. Você vai ter uma fé genuína, aquela fé de remover montanha. Tu fala, Francisca, eu não acredito mais em nada. Já busquei tanto que eu já não acredito mais em nada. Sabe o que é? Tu tem que falar o seguinte, para aquela situação que tu tá passando aí, ou situação, maior é o meu Deus. No nome do Senhor Jesus, eu te digo, sai. Sabe de uma coisa? Diz ao fraco, eu sou forte. Quando a gente pensa que a gente tá fraco, é aí que nós estamos fortes. Sabe por quê? Porque a força não é nossa. A força é do Senhor Jesus. Mesmo que você tiver só com fôlego de vida pequenininho, assim, que você diz é o último, tô chegando ao final, vou morrer. Vai não? Mas por que tu fala isso? Porque eu já passei por isso. Eu já falei aqui, uma vez fizeram uma obra de feitiçaria para me matar, para me detonar a mesa, era para me abotoar o paletó de madeira. Tem muita gente, tem muita batendo tambor, botando meu nome na boca do sapo, na boca do jacaré, na boca da anaconda. Mas Deus tira, não pega, sabe por quê? Só pega se eu me desviar. Se eu me desviar, é igual você tá dentro de casa e sair para chuva, é a mesma coisa. Se você tá com Deus, andando com Deus, você sai dos pés dele e vai lá para fora, aí o bicho te pega mesmo. Mas se você ficar no aprisco ali do Senhor Jesus, debaixo da sombra do Onipotente, nenhum mal te toca. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. E ali eu já tinha orado uma vez, Deus mandou orar de novo, fui orar de novo. Nesse dia eu tava boa, eu tava de boa, não tava cansadinha não, tava de boa. E aí, orei. Quando eu me deitei, parece que deu formiga na minha cama. Não achava a posição, virava para a direita, virava para a esquerda, virava de papo para cima, virava de barriga para baixo. E nada, não tinha posição. Quando eu fiquei de lado, que eu pensei que eu tinha achado uma posição, Satanás disse agora. E a primeira coisa que ele fez, o que foi que ele fez? Vou fazer o Michelzinho dormir. Dorme, meu filho. Dorme, porque hoje eu pego ela. Dorme. Só que ele não sabia que o Senhor dos Exércitos estava ali para me proteger. Tava ali. E o que aconteceu? Meu coração acelerou. Dic. Falei, pronto, vou morrer agora. Vou morrer. Esticava a perna para chutar, para pisar, empurrar o meu esposo para ver se ele acordava. Quem disse? Não conseguia nem me mexer. Só o cérebro ainda estava funcionando. Só o cérebro. O coração já estava para parar já. Já estava me dando falta de ar. E eu disse, meu Deus, eu vou morrer. Porque eu não podia tocar no marido, não podia fazer nada. Mas o cérebro ainda estava ali gritando. E Deus me deu a palavra. Tá vendo como ele falou? Uma palavra, ela fala por si mesmo. Deus me deu aquela palavra que eu costumo orar dia e noite e dia. O Salmo 23, que é o nome da nossa igreja. O Salmo 23. Deus disse, tu não vai morrer, não. Ainda não se cumpriu a promessa na tua vida. Deus falou para mim. E aí Deus me deu o Salmo 23. É por isso que a palavra diz, guarda na tábua do teu coração. Ora, medita na palavra e guarda ela na tábua do teu coração, que é para tu não esquecer. Porque no momento da dificuldade é a espada que tu vai usar. É a metralhadora. Metralhadora que eu tô falando é a palavra de Deus, que tu vai usar. É o míssil, é ela. Olha, eu recitei, porque tem gente que pensa que Deus só escuta se tu gritar com toda a tua força. Não gritei, que eu não tinha força nem para gritar. Foi só no pensamento que eu orei. E na mesma hora o Satanás bateu em retirada. Sabe?
A vantagem de quem é ensinada por Deus e não pelo homem é essa. Tu é mais lixado, mas tu aprende ali na prática. Não tem negócio na teoria, não tem teoria não, tudo é na prática ali, ao vivo e a cores. Tu passa mesmo, é deserto, é mar vermelho, é tropa de faraó atrás, é tropa de faraó. Mas a vantagem é que você sabe que você está com Deus e eles não vão te derrotar. Derrotados são todos eles que vêm atrás de você. Vai ser derrotado. Sabe, às vezes eu olho assim, aí eu fico quieta. Porque eu já posso ver a queda. Vem atrás de mim, vem. Mas vai cair, tem um buraco bem aí onde ele não viu. Tá ali camuflado. Os exércitos não faz isso? Aquele da infantaria de selva? Camufla, sabe? Camufla aquilo ali. Quando passar por cima, já vai cair lá no fundo do poço. Não fica nenhum de pé. Vai caindo igual carreira de dominó. Não fica nenhum de pé. Porque eu costumo dizer que um com Deus é maioria. Aí é onde ele se engana, porque ele olha pra gente e acha, coitadinha dele, coitadinha dela, só sozinha. Só acho que uma andorinha sozinha não faz verão, não faz não. Só que o problema é que tu não tá vendo quem é que tá comigo. Lembra do Jaizi? Quando ele olhou, levantou de manhã que olhou, o exército estava ali, a casa cercada com o exército inimigo. Ele ficou apavorado. Valeu, Senhor, estamos perdidos. Estamos cercados, e agora? Ou seja, estava andando com o profeta, mas não tinha nenhum milímetro de visão de profeta. Não tinha. Porque se ele estava andando com Eliseu, ele já tinha visto Eliseu dizer, sai a ursa do mato e devora esses rapazinhos aí, e devorou. Ele viu Eliseu bater com a capa de Elias e o rio se abrir. Mas ele não acreditou, ele não pensou assim, não, se tem essa quantidade aí contra nós, pois com certeza maior é aquele que está aqui nos protegendo. Eu não estou vendo, mas eu sei que o meu Senhor, não vou me preocupar com isso não. Senhor, tem aí uns 2 gatos pingados aí, sabe? Que diz que veio atrás de nós aqui, atrás do Senhor, mas eu já sei que o exército celestial está aqui para nos proteger. É assim que eu vivo, é desse jeito que eu vivo. É cacetada, mas eu continuo de pé, porque ninguém mata aquele que Deus quer que viva, ninguém derruba aquele que Deus quer que continue de pé, e ninguém derrota aquele que Deus levantou para vencer. E Deus nos levantou para vencer. No nome do Senhor Jesus, nós somos mais que vencedor. Pode falar o que quiser falar, porque nós não temos o poder de controlar a boca de ninguém. Quem tem sua boca fala o que quer, mas aguenta as consequências, porque vem de jatinho. É supersônico, vem. É assim que acontece. Assim como Jesus estava lá, os discípulos na tribulação, lá no meio daquele barco, lá sendo arrebatado para todo lado, jogado para todo lado com as ondas que estava, o mar estava revolto. Jesus entrou no barco, acalmou, cessou tudo. E assim, ele está no nosso barco, está dando chicotada, mas ele está no barco. E aquele que está pensando que teu barco vai afundar, quem vai afundar vai ser ele. Não se preocupa. Nós temos que descansar no Senhor. Para de ficar desse jeito, perturbada, parecendo uma palanqueta para lá e para cá, parecendo um badalo de chucar, e para lá e para cá, para lá e para cá. E pensa, Deus está no controle de tudo. E Ele vai nos dar, a vitória já é nossa. No nome do Senhor Jesus, nós somos mais que vencedor. Amém? Glória a Deus, aleluia. E é desse jeito que acontece. E é por isso que eu estou viva aqui. Por quê? Porque Deus é na minha vida, assim como Ele é na tua, assim como Ele é na nossa vida. Nós só temos que andar em obediência, fazer aquilo, tudo que Ele mandar. Lembra que a Maria disse? Faz tudo que Ele disser. Tá vendo? Eita, Maria abençoada, não é? Mulher sábia. Por quê? Porque ela não faz milagre. Quem faz milagre é Jesus. Porque se ela fizesse milagre, ela dizia, tá bom, não é chegou tua vez, não? Pois é a minha vez, eu vou fazer. Faço um milagre, não sou Maria Santa? Vou fazer. Por que ela não fez? Cada qual no seu quadrado. Cada qual no seu quadrado. É assim que é. Não queira fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Faça aquilo que Deus mandou. É pequeno, mas foi esse que Ele mandou você fazer. E é nisso que tu vai ser abençoado. Porque tem gente que pensa que só é abençoado se eu estiver lá na frente pregando, você é abençoado. Não, tu vai estar abençoado se tu estiver limpando o banheiro, se tu estiver limpando a igreja, se tu estiver cuidando da escolinha. Tudo que tu estiver fazendo, que foi Deus que mandou, tu vai ser abençoada.
Amém? Glória a Deus, aleluia. É a obediência que traz a bênção. A obediência ao Senhor. Não é a obediência ao Satanás, não. É a Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado deste celular, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, no momento que essa pessoa beber dessa água, usar deste azeite, beber desta água ou comer deste pão, ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo, na mente, física ou espiritual. Que ela seja curada, que ele seja curado, liberto. Que todas as correntes, que todas as obras de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, que estava sobre a vida dele, seja lançada por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, Pai, que essa pessoa venha ter a fé avivada, que o ministério venha crescer, vai expandir para o mundo inteiro, meu Deus. Aonde tiver um ser humano, essa obra vai chegar. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo, que assim será. No nome do Senhor Jesus, Pai, que quem ouvir, não só essa pessoa que vai ouvir, mas toda a sua descendência será a família bendita do Senhor. No nome do Senhor Jesus, se tiver alguma maldição hereditária na vida desta pessoa, seja quebrada, seja lançada por terra, e a aliança dela seja feita com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. No nome do Senhor Jesus, que caia por terra todo o demônio devorador, cortador, migrador, destruidor. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada todo espírito de tranca-rua, que estava trancando a porta, fechando as portas, trancando o caminho dessas pessoas, colocando pedra de tropeço, embaraço no caminho, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios, o espírito da Maria Mulambo, do Zé Pilindro, Enxucaveira, vai batendo em retirada, pomba gira do inferno, vai saindo, Satanás, bate em retirada agora da vida deste homem, da vida desta mulher, espírito de loucura, espírito da depressão, espírito do câncer, espírito do medo, esse demônio que tirou esse homem, essa mulher de dentro da igreja, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, vai caindo por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o mal bate em retirada agora, toda obra de inveja, obra de olho gordo, tudo aquilo que foi feito nas caladas da noite, na encruzilhada, na mata virgem, na cachoeira, aquela obra de feitiçaria, esse demônio que recebeu uma oferenda para destruir essa empresa, destruir esse casamento, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada. Pai, envia a tua legião de anjos, Senhor, no nossos trabalhos, para remover toda traição, toda maracutaia, toda obra do inferno que foi feita dentro dessa empresa, para trazer contenda, seja lançada por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Envia a tua legião de anjos, Senhor, no nossos lá, Pai, em cada canto desta casa, para remover, Senhor, e coloca anjo com espada de fogo em cada entrada, em cada saída, do leão da tribo de Judá, para proteger nossa família, nossa casa e tudo que é nosso, no nome do Senhor Jesus, Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, Senhor, para tocar nos pacientes, para curar, para libertar, para salvar o teu povo, Senhor, envia essa legião de anjos, Senhor, nos manicômios, nas cadeias, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar, aonde houver um clamor, um pedido do socorro, que o Senhor esteja chegando para socorrer o teu povo de toda e qualquer tribulação. Abre a janela dos céus sobre a nossa vida, Pai, e derrama bênção sem medida no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.